Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Louvor a vós, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, misericórdia, ó Senhor, misericórdia, ó Senhor, pois pecamos. Misericórdia, ó Senhor, misericórdia, ó Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós somos convidados pela igreja a vivermos um tempo favorável para a nossa conversão, para o nosso caminho de conversão, para fazermos, como a igreja, uma avaliação da nossa caminhada, da nossa vida, colocarmos a nossa vida diante de Deus, diante do Senhor, para nós percebermos, pela graça do Espírito Santo, os passos que nós precisamos dar de conversão, de vida nova, os passos que o próprio Senhor nos provoca pela sua santa liturgia, porque a igreja quer que todos os seus filhos encontrem a salvação. Os filhos da igreja são os filhos de Deus, porque esse é o desejo de Deus, que nós encontremos a salvação. E ao começarmos hoje esse tempo favorável de conversão, essa provocação que é o tempo quaresmal, a igreja nos propõe olharmos para a realidade da morte. Em primeiro lugar, quando nós celebramos a quarta-feira de cinzas,
nós vamos vendo que a igreja quer nos mostrar algo que é importante. Quando ela coloca sobre a nossa cabeça as cinzas, existe um motivo. E está ali naquilo que o sacerdote, o ministro, quando impuser as cinzas na sua cabeça, ele vai dizer: lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. O que a igreja está lembrando? Que nós aqui nessa terra somos finitos. A igreja está nos recordando a realidade de que nós precisamos nos lembrar dessa realidade da morte. Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. O fato da nossa fragilidade. Nós somos frágeis. A verdadeira realidade da morte está vinculada ao corte, à cisão que os nossos primeiros pais fizeram com Deus. Eles cortaram o relacionamento, eles cortaram a fonte da vida que era Deus a partir do pecado. E o pecado faz exatamente isso conosco. Corta esse relacionamento com a fonte da vida que é Deus. O pecado, por isso que Paulo vai dizer, como que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Exatamente para mostrar que essa cisão, que esse corte de relacionamento, de amizade. Por isso, quando nós entendemos a conversão, nós compreendemos que essa metanoia, que essa mudança de vida, que a conversão é exatamente a retomada de uma nova amizade com Deus. É uma retomada de uma amizade que foi rompida pelo pecado. A conversão vai nos aproximando daquilo que verdadeiramente nós precisamos viver. Uma amizade com Deus, ter comunhão com Ele. E renunciar tudo aquilo que é a realidade de morte. Nós precisamos recordar isso no início da quaresma. Recordar a nossa limitação, o nosso limite. Porque no final da quaresma, nós vamos celebrar a vida. No início nós lembramos da morte. Lembra-te que do pó viestes e ao pó hás de voltar. Nós vamos passar todo esse tempo nos preparando para celebrar a vida na ressurreição. A Páscoa, a passagem da morte para a vida. Isso é o mistério pascal que daqui a 40 dias nós iremos celebrar. Mas é necessário primeiro nós olharmos para a realidade da morte que o pecado gera, para nos prepararmos bem, rompendo com tudo aquilo que é morte, para sim celebrarmos a vida nova que aconteceu em nós. O tempo da quaresma é um retiro que a igreja nos dá, um retiro espiritual, para nós avaliarmos a nossa vida e com muita coerência e responsabilidade, na graça de Deus, colocar a nossa vida em ordem. Colocar a nossa vida no caminho certo, diante da graça de Deus. É o tempo de nós voltarmos para a vida. Para você entender, a fonte de um rio, do rio Paraíba, tem um lugar onde existe a fonte dele. Se em algum momento o rio Paraíba, alguém numa loucura, cortar o contato com a fonte, o que vai acontecer com o rio? Vai o quê? Secar. Ele vai morrer. Porque ele não está mais bebendo da água da fonte. Por isso que Paulo vai dizer, o salário do pecado é porque ele corta o relacionamento com aquele que sustenta o ser, com aquele que é a fonte da água viva, da água da vida eterna em nós. Por isso é muito importante que eu e você tenhamos a coragem de já no início, nós olharmos para a nossa vida e nós percebermos onde nesse tempo quaresmal nós temos que concentrar a nossa atenção e trabalhar. Porque muitas vezes a gente entende o pecado, a paga do pecado, o salário, ou até mesmo a pena que Deus deu para os homens por causa do pecado, como sendo a morte. Não, Deus, antes do homem pecar, já havia avisado. Olha, não comam da árvore do jardim, a árvore do centro, do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Não foi uma realidade que veio depois, foi avisado antes.
Eles escolheram, pelo engano que a serpente proporcionou a eles, dizendo que eles seriam como Deus, eles escolheram o pecado. Eles escolheram desobedecer a Deus. Eles escolheram querer ser como Deus. Mas a paga do pecado não veio antes. Ou melhor, não veio depois. Ela foi dita antes. E eles fizeram a escolha lá no paraíso. Deus, Ele tinha dado dons preternaturais para eles. E Deus iria sustentá-los diferente de todo o restante da natureza que biologicamente morre. Uma árvore nasce, um dia ela vai morrer. Mas para os primeiros pais, para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, Deus tinha arrumado um jeito de sustentá-los na vida. Eles não morreriam, mas eles escolheram cortar o vínculo com o Deus da vida. Eu não sei como anda a sua vida. Eu não sei como anda a sua caminhada, o seu relacionamento com Deus. Eu não sei se você tem feito escolhas erradas, se você tem feito uma opção fundamental pelo pecado. Eu não sei como foram esses dias na sua vida, como tem sido a sua história diante de Deus. Mas o que eu sei é que o tempo da quaresma é um tempo favorável para nós voltarmos para a fonte e escolhermos o certo. Escolhermos o caminho da vida. Escolhermos o caminho da salvação. Por isso a liturgia da palavra vai nos dizer, São Paulo vai, na segunda leitura, na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer a todos nós e a toda a igreja: no momento favorável, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o tempo, o dia da salvação. Só que nós temos a triste tendência de deixar sempre para depois. Amanhã. Na outra semana. Aí vai passando, vai passando, vai passando. Mas fala para a pessoa que está do seu lado: é hoje o tempo favorável. Não é só receber uma cinzinha na cabeça como um ritual sem vida qualquer, não. É hoje que a igreja está dizendo para você: ei, lembra-te que do pó você veio, ao pó você vai voltar. E se você voltar no pó, agora, nesse tempo, se você voltar ao pó nesse tempo, ao pó da terra, e tiver que prestar contas para Deus, como é que vai ser? Se eu e você, e aí eu me pergunto, diante da minha vida pessoal, da minha vida íntima, do meu relacionamento com Deus, da minha caminhada como sacerdote, eu preciso olhar para mim. E olhando para mim, você pensa aí e olhe para você. Será que se eu tiver que prestar contas para Deus hoje, lembra-te que do pó você veio, ao pó você vai voltar. Será como é que vai ser essa prestação de contas? Será que eu vou estar com crédito com Deus ou vou estar numa dívida profunda? É claro, dívida nós sempre teremos com a redenção. Mas eu estou dizendo na realidade do meu dia a dia, do meu relacionamento com Deus, da minha busca com Ele. Você que é casado, você que é solteiro, você que já é ancião, você que namora. Como é que vai ser a apresentação do seu namoro diante de Deus? Olha, Senhor, a gente sabia que tinha o 6º mandamento, não pecar contra a castidade. Mas nós estamos no século 21, né? Isso aí era lá para o início, agora você vai prestar conta, querido. Vai. Vai porque a palavra é imutável. Ela é a mesma para o ano 1 e ela será a mesma até o último dia, quando o Senhor voltar. Como anda a sua vida? Como andam os seus relacionamentos? Como você tem tratado as pessoas? Eu falei lá da castidade, que é um negócio hoje que está aí, né? Em tudo enquanto é lugar. A proposta para o pecado. Mas agora eu estou falando, como que você tem tratado o seu irmão? Como está sendo o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo? Como você tem falado? Quais são as palavras que você tem usado? Qual tem sido o seu respeito com a sua mãe? Como tem sido a sua reverência com Deus? Como você tem participado da missa? Porque tem muita gente que participa da missa assim, conversa
a missa desde o nome do Pai, fica batendo papo com quem está do lado, depois entra na fila da comunhão como se nada tivesse acontecido, comunga e vai embora. Como é que você tem participado da missa? Como é que você tem vivido os sacramentos? É tempo de conversão, é tempo de nós olharmos para dentro de nós, olharmos para as nossas paixões, para as tendências que nós trazemos. É o tempo favorável de nós darmos os passos que precisamos dar para experimentarmos a salvação. Não deixar para amanhã, porque nós não sabemos se amanhã vai existir. Olha que grande dádiva Deus nos concedeu. Vai dizer o apóstolo Paulo na segunda leitura: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Que coisa maravilhosa! Nós temos tudo. Deus nos deu tudo para a nossa salvação. É por isso que não vai ter essa desculpinha. Ah, mãe, olha é o seguinte, eu tentei dar um jeito, mas eu não dei conta. Deus deu tudo, deu a graça dele atual para nós vivermos. Deus deu a igreja, Deus deu os sacramentos, Deus deu a palavra, Deus deu acesso a ele por seu Filho Jesus Cristo. Então, querido, não vai ter jeito de dar desculpinha. Ou vai ou racha. É decisão, por isso que o Senhor vai dizer, lá no profeta Jeremias, no capítulo 15, se te converteres, eu te converterei. Sabe o que tinha que acontecer com a gente hoje, na hora que a gente recebesse a cinza na nossa cabeça? A gente tinha que tremer. Quando o padre ou o ministro disser, lembra-te que do pó você veio, e ao pó você vai voltar. Leva a sério a sua vida com Deus. Leva a sério a sua caminhada. Não brinque com Ele. De Deus não se zomba. Hoje nós temos acesso à verdade de uma maneira muito fácil. Todos podem ter uma Bíblia no seu celular. Todos podem ter acesso à palavra de Deus. Todo mundo tem acesso à igreja. Tem a canção nova que transmite aí tudo e que fala a verdade pelos 4 cantos. Nós temos, agora é preciso ter disposição no nosso coração, porque disposição para nos salvar, Deus tem toda a disposição, e isso precisa provocar em cada um de nós essa disposição de buscar a salvação, essa disposição de ir até a fonte, de retomar de novo o acesso à fonte para que eu não seque, para que eu não morra. E aí eu preciso perguntar para você hoje, que veio para essa missa, que me acompanha de casa, o que você precisa deixar para ser mais de Deus? O que você percebe que está secando a sua vida espiritualmente e principalmente cortando o seu relacionamento com Deus? Do que você precisa se afastar? Quais são os pecados que têm sido frequentes na sua vida e que a eles você tem que concentrar a maior dedicação para vencê-los? Isso é entrar na quaresma com responsabilidade. Entenda, o padre não está fazendo uma pregação moralista, não. O padre está te ajudando a refletir sobre a sua vida diante da luz da palavra, diante do evangelho, diante das leituras. Porque Deus está chamando a sua igreja para a conversão. Deus está chamando cada um de nós para vivermos essa experiência. E Paulo conclui a segunda leitura dizendo, deixai-vos reconciliar com Deus. Busca a reconciliação. O tempo da quaresma é o tempo de nós fazermos o nosso exame de consciência e buscarmos a confissão sacramental. Irmos até o confessionário da nossa paróquia, na nossa comunidade e com muita consciência, dizer para Deus, olha Senhor, eu fui fraco aqui, mas eu estou aqui para pedir perdão de cada um dos meus pecados, eu quero recomeçar. Há quanto tempo você, católico, que não tem nenhum impedimento para se confessar, não se confessa? Porque você é muito importante, você não precisa ir diante de um homem, você confessa direto para Deus, você é o cara, a cara. Contaminado por mentalidade protestante. Se a sua igreja, que você vem aqui, está sentado diante dela, diz que é necessário buscar o sacramento da confissão, quem é você para dizer que você não precisa?
Coitado, seu soberbo, sua soberba. Está igual Adão e Eva querendo ser Deus. Ah, mas eu tenho medo. Padres não mordem. Padres perdoam pecados. A nossa função não é te julgar. Não tenha vergonha do seu pecado, não. A gente tem que ter vergonha de pecar. Mas não tem vergonha de chegar perto do padre. Padre, eu fiz a coisa mais absurda da face da terra. Ele não vai dizer para você, seu sem vergonha, seu salafrário, está morto. O padre vai dizer para você, você está arrependido? Ele vai te dar o conselho, um bom conselho. Vai te dar uma palavra de direção e vai dizer a fórmula da absolvição e vai dizer, vai embora, meu filho. Você está perdoado. Você está perdoada. É dessa maneira, eu aprendi que o confessionário é o tribunal onde eu me declaro culpado e eu saio absolvido. Qualquer tribunal da face da terra que você se declarar culpado, você sai preso. Mas no tribunal, onde eu me ajoelho diante do Padre, confesso o meu pecado, às vezes envergonhado, nem consigo levantar a cabeça, porque foi tão feio. Não preciso esconder nada, porque quando eu escondo a confissão não é válida. Quando eu esqueço, ela é. Mas se eu fico assim, não vou contar isso por esse padre, não. Ele tem cara de ser bravo e vai me dar uma penitência. O padre é meu amigo. Eu não confesso com o padre da minha paróquia, não. Imagina, ele vai saber dos meus podres. Filho, filha, deixa de ser bobo. Você está perdendo tempo de experimentar o perdão de Deus na sua vida. A igreja deixou esse sacramento para que nós nos santifiquemos, porque nós precisamos buscá-lo. Ele é um sacramento de cura, ele é um sacramento de libertação. Ainda dá tempo de nós voltarmos para Deus, é o tempo favorável, é o tempo da graça. O profeta Joel vai trazer essa palavra: voltai a mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas, gemidos. Não rasga a veste não, vai dizer o profeta. Deus falando pela boca do profeta: rasgue o coração, volta para o Senhor vosso Deus. Escuta isso que o profeta traz como revelação para a igreja. Ele é benigno, compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o pecado. Segura na mão de quem está do seu lado e fala assim: não perca a hora da graça. Balança a mão dele. Não perca a hora da graça. Balança a mão dele. Não perca a hora da graça. Deus tem obra nova para a sua vida. Mas talvez você tenha desviado e deixado a fonte pela opção ao pecado. Mas tem como voltar à fonte da vida, que é Deus. E nessa quaresma, essa quaresma precisa ser diferente na sua vida, meu irmão. Fala para ele: precisa ser diferente na sua vida. Precisa ser de conversão verdadeira. Precisa ser de posicionamento no seu caráter. Balança a mão dele, precisa ser. Porque Deus tem algo muito novo para a sua vida. Na verdade, Ele tem a felicidade e a realização que não se encontra quando se rompe o vínculo com a fonte. Balança a mão dele. É só em Jesus, vinculado a Ele, que você vai experimentar a vida verdadeira. Dá um sorriso para ele e diga: glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Estou falando baixo para ninguém aplaudir. Porque não é para aplaudir, tá? Porque às vezes a gente entusiasma aí.
Mas é importante nós entendermos, o texto do profeta é sugestivo para a nossa decisão de mudança de vida. Deus é misericórdia, Ele é inclinado a perdoar o castigo, Ele é benigno, Ele é paciente, Ele é cheio de misericórdia. Se aproxime dEle com confiança, Ele está disposto a te perdoar, a me perdoar. E aí o profeta vai dizer: tocai a trombeta em Sião, prescrevei o jejum sagrado, chorem os sacerdotes postos entre o vestíbulo e o altar, e os ministros sagrados do Senhor digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixe que esta tua herança sofra infâmia e que as nações as dominem. É isso que nós sacerdotes fazemos cada vez no confessionário. Perdoa, Senhor, o teu povo. Perdoa o teu povo. Não deixe que esta tua herança sofra infâmia e que as nações a dominem. Para concluir a nossa reflexão nessa quarta-feira de cinzas, a igreja nos propõe um caminho que Jesus diz no Evangelho: esmola, oração e jejum. Um caminho para a nossa santificação. A esmola para nos libertar do apego às coisas terrenas, do apego ao dinheiro, do apego ao material. A capacidade de doar com generosidade para alguém que precisa me faz desapegar-me dessa terra, do materialismo, das coisas materiais que às vezes me prendem. A esmola me faz dar o passo do desapego e fazer a caridade, mas sempre em vista do Senhor. É por amor a Cristo que eu oferto. Eu amo Deus no irmão que eu dou. Ah, mas às vezes a gente está lá no sinal, chega alguém e pede uma esmola. Eu não vou dar não, ele vai beber cachaça. Deus colocou alguma condição de dar? Não. O que o outro vai fazer, não sou eu que vou resolver por ele. O que Deus disse é que eu dei esmola. Ah, mas eu estou contribuindo para o mal social. Às vezes o direito que eu dou ao outro de ter aquilo que eu estou dando é o direito que vai devolver a dignidade dele de acreditar que essa sociedade pode transformar a vida dele. Mas eu fico lá com os meus critérios humanos. Não. A esmola nos tira do apego ao material. A oração nos coloca diante daquele que é o único que pode transformar-nos. Ela nos liga de novo à fonte. Ela nos faz experimentar o relacionamento, a amizade. Diante de Deus nós vamos percebendo o quanto nós somos impuros, o quanto nós ainda não somos bons, o quanto nós ainda não somos compassivos, porque a gente vai tendo contato com aquele que é perfeito, aquele que é bom, justo, puro, santo, e Ele vai nos transformando. A oração, a intimidade vai gerando em nós a oportunidade do trabalho de Deus na nossa vida. A intimidade com o Senhor vai trabalhando a transformação lá no nosso caráter, do nosso temperamento, das nossas reações, da nossa maneira de ver as pessoas. Nós vamos dando espaço para Deus quando nós vamos buscar Deus na oração, para Ele trabalhar no mais profundo do nosso ser, lá na nossa essência, nos fazendo mais parecidos com Ele, nos fazendo mais misericordiosos, mais puros, mais santos. E o jejum vai nos ajudar a dominar os instintos da nossa carne, as nossas paixões, aquilo que a gente ainda não consegue dominar. Aquele que é dado a bebida, a bebedeira, pare de beber. E aqui o padre está dizendo, está todo mundo condenado, quem tomou lá um copinho de vinho, matar. Não, eu estou dizendo bebedeira, embriaguez, cachaceiro. Olha o sofrimento que você tem causado para sua mãe, meu filho. Seu pai, você não percebeu ainda não que você está destruindo a vida deles?
Mas muito mais do que a dele, você não está vendo que você está acabando com a sua vida? E ainda fica dizendo, eu consigo na hora que eu quero. Consegue nada, seu fracote. Só consegue na hora que você se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, basta, eu não quero mais isso está me prejudicando. Mas enquanto você achar que é legal, que toda hora você tem que estar assim, desse jeito que você vive por aí, você está sendo enganado pelo diabo. O diabo está te seduzindo e está cortando o vínculo que você tinha com a essência, com a fonte da vida, e está secando. E aí daqui eu falo de tudo, de droga, de todas as outras realidades que nos dominam. A mortificação, ofereça alguma coisa para domar essas paixões que estão dentro de você, para que elas não te dominem mais. Busque diante de Deus a penitência. Você que beba, deixa de beber. Você que o cigarro está matando a sua vida, você sabe que está fazendo mal para o seu pulmão, para o seu coração. O médico já disse, pare de fumar na quaresma e não fume nunca mais, porque está consumindo você. Você que vive na prostituição, com a sua vida em risco, deixa de prostituir. Eu estou falando clara e rasgadamente das mazelas do tempo atual e que nós estamos nelas inseridos. Para vencer o nosso amor próprio desordenado, a raiz de todos os nossos pecados, só existe um caminho: a penitência e a oração. Não é questão de dolorismo. E esse negócio de penitência, esse negócio de jejum, isso aí é um negócio ultrapassado da Idade Média. Isso aí é dolorismo, isso aí é masoquismo, é massacrar-se. Não, é amar-se, é uma decisão de se amar, porque só dominando os instintos da minha carne eu vou conseguir amar a Deus de verdade. Não nos tornemos pessoas que acham que não precisam passar por essa dinâmica da oração e da penitência, porque se assim nós pensarmos, nós não vamos vencer o pecado. Não nos tornaremos pessoas verdadeiramente amantes de Deus, se nós continuarmos seguindo as leis da carne, da nossa carne. A nossa carne quer fugir da dor, a nossa carne quer fugir da penitência, a nossa carne quer buscar o prazer, entenda isso. Não sem razão, Jesus diz que o reino dos céus é arrebatado pelos violentos, para aqueles que têm coragem de fazer violência contra a carne. Não é automutilação, não. É a profunda decisão de dizer, eu vou matar a minha carne pela penitência e pelo jejum. Entenda, meus filhos. Nenhuma matilha de cachorro é tão desordenada e violenta quanto um bando de pessoas que abandona a Deus. Tem um monte de cachorro espalhado aqui. Eles vivem fazendo arruaça, às vezes na missa. Mas nenhuma matilha de cachorro é tão mais violenta do que um bando de homens que abandonaram a Deus, e nós temos visto nas telas das nossas televisões. O que é o resultado dos homens que abandonam a Deus? A agressão. Olha aqui a campanha da Fraternidade 2018. Fraternidade e superação da violência. Nós temos sido testemunhas do que é o abandono a Deus. O que tem sido produzido de violência. Meus filhos, nenhum animal no cio é tão devasso quanto um homem afundado nos vícios. Você não vê devassidão no animal. Mas é porque o ser humano é chamado às alturas, para as coisas do alto. E quando ele deixa de buscar as coisas do alto, ele quer alcançar as alturas nos prazeres dessa terra, que nunca os levarão às alturas do coração de Deus. Nenhuma espécie se destrói por excesso de comida. Você vê um cachorro comer demais? Se destruir por causa de excesso de comida? Não. Nenhum animal se destrói pelo excesso de bebida. Você vê algum cachorro cambaleando por aí, caindo na rua, babando? Não. Nenhum animal se destrói pelo excesso de sexo.
Olha o que está acontecendo com o ser humano. E eu não quero ser pessimista, não. Mas olha o que tem acontecido com o ser humano. A situação da vanglória, da presunção. Olha a terrível situação da decadência do homem. É palpável. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai salvá-la. Tenha coragem de perder a sua vida por causa de Jesus. O adúltero deixe de ser adúltero. O beberrão deixa de ser beberrão. O drogado deixe de ser drogado. O prostituto deixa a prostituição. O viciado em pornografia deixa a pornografia. O mal educado aprenda a ser educado. O cavalo tira a ferradura e para de dar coice. Tá indo, né? O trem é feio. O presunçoso busque a humildade e entenda que a salvação é só em Cristo. O orgulhoso se dobre diante do Senhor, porque é só dessa maneira que eu e você vamos encontrar verdadeiramente com a fonte, que é o Deus que nos chamou. Diga para quem está aí do seu lado, segura na mão dele mais uma vez, diga para ele, é nós, meu irmão. Fala para ele, o Monsenhor Jonas ensinou. Balança a mão dele, o Monsenhor Jonas ensinou. Aguenta firme, meu filho. Aceita porque dói menos. Joguei tudo na sua cara, o padre jogou, hein? Agora balança a mão dele e diga, aceita porque dói menos. Entra no espírito da quaresma. Tempo de conversão. Tempo de salvação. Tempo de vida nova. Tempo favorável. Balança a mão desse irmão e diga, no nome do Senhor, deixai-vos reconciliar com Deus. Amém. Segurando na mão dele, diga, Senhor, dá juízo nessa cabeça dura. Toca nesse coração. Quebranta esse coração. Faz com que ele viva verdadeiramente a proposta de conversão, de salvação. Eu peço que agora, Senhor, o seu Espírito visite poderosamente a vida desse meu irmão. E já nessa quarta-feira de cinzas, ao escutar que ao pó ele vai voltar, ele tenha coragem, tenha firme decisão de voltar o coração dele para Deus. Porque depois de voltar para o pó, a alma dele voltará para o Deus verdadeiro. Mas é preciso, Senhor, que ele faça um sincero caminho de conversão. Amém. Balança a mão dele, aquele sorrisinho legal. E aí você vai dizer assim, é nós lá no céu, meu irmão. Ah, é, se assim nós lutarmos, é nós lá no céu. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.